Agora um caso revoltante, depois de 12 anos depois, um homem foi condenado por abusar de uma sobrinha, gente. O crime aconteceu aqui em Maringá, só que o agressor estava lá, ó, lá na Bahia, condenado a mais de 22 anos de prisão. E não só da sobrinha, ele teria abusado de outras crianças da mesma família. Matéria especial do J. Júnior na tela do Cidade Alerta. O tempo não apaga o que aconteceu, mas mostra a força de quem ainda luta contra os traumas. A verdade é que um dia ela teve medo de contar, se tornou o caminho para a justiça. O que não me garante que daqui a um tempo, por bom comportamento perante a lei, ele não vai sair? Ele não vai voltar, ele não vai vir atrás de mim por conta de eu ter conseguido denunciar ele e pegarem ele. A entrevistada em destaque nessa reportagem é uma jovem que hoje está com 22 anos de idade. Moradora aqui da cidade de Maringá, que quando ainda criança, com apenas 10 anos, foi vítima de abusos sexuais. Um crime silencioso, escondido dentro de casa, porque foi dentro do lar que ela teve a infância interrompida e a inocência violada. E o pior de tudo, por alguém a quem a família confiava. O tio-avô, que estava acima de qualquer suspeita. Por conta da gente morar tudo junto. É uma coisa que eu falo assim, a gente morava junto, era família. O que foi mais triste é que ele era da família. Ele era uma pessoa que a gente confiava, podia contar com tudo e fazer isso. Foi na escola, durante uma palestra sobre violência, que ela entendeu que o que vivia era um crime. A coragem dela, mesmo tão nova, transformou o silêncio em denúncia. Naquela época eu não tinha noção nenhuma. Para mim era só, às vezes até como a gente não tem senso de noção, era brincadeira, né? Brincar alguma coisa ou outra. Só que a gente não entende o que acontece. Nessa parte, aquilo que eu comentei já, foi o que? O ProErd, o jogo que tem lá no quinta série, que foi o que me mostrou mesmo que o que estava acontecendo. Porque eu não sabia. Para mim, a gente não... É a inocência, né? A gente não vê. A revolta e o medo tomaram o coração da mãe. Ela então procurou a ajuda da polícia. O que a investigação descobriu revelou um predador sexual de crianças, um criminoso que já havia abusado de outras 3 vítimas na família. Depois que foi descoberto que eu não fui a última, a última fui eu, mas não fui a primeira vítima, foi mais uma pior decepção ainda, porque assim, então significa que depois de tantas vezes que ele fez, ele nunca foi descoberto, ninguém nunca ia contar. O processo que julgou o caso demorou mais de 1 década. Tempo demais para quem esperava por respostas. Enquanto a justiça andava devagar, o sofrimento continuava. Desmascarar o tio-avô pedófilo foi só o início de uma jornada em busca de justiça que demorou 11 anos para acontecer. O homem se tornou réu no processo em 2012, mas só no final de 2023, enfim, foi julgado e condenado a mais de 20 anos de prisão em regime fechado. A demora se deu por conta dos recursos apresentados pela defesa dele ao longo do processo, o que o impossibilitou de se distanciar e até mesmo tentar fugir daquilo que já sabia que iria acontecer. A sentença com a definição de culpa. Mesmo depois de condenado, ainda foram necessários 2 anos de uma intensa e minuciosa investigação para localizá-lo e prendê-lo há cerca de 15 dias atrás, no município de Queimados, no estado da Bahia, a cerca de 2.400 quilômetros de distância aqui de Maringá, onde tudo aconteceu. Quando é registrado o boletim de ocorrência, muitas vezes a família pergunta se o agressor será imediatamente preso. Mas a lei autoriza apenas em alguns casos a prisão, quando então representamos pela prisão preventiva. Quando o inquérito finaliza, ainda há um trâmite longo no Judiciário e no Ministério Público. Mas sabemos que é muito importante, né,
né, assim que expedido o mandado de prisão, empreender diligências com o intuito de prender esse agressor. Isso é muito importante, né, para a vítima, para a família e também para evitar que esse indivíduo venha a praticar novos crimes. Então, num primeiro momento, a pessoa pode pensar, a pessoa não vai ser presa nesse momento, mas com a ação penal e lá ao final, né, a pessoa sim será presa em comprovando aí que praticou o crime. Os crimes sexuais têm penas altas, então temos muitos mandados que foram expedidos aí nos últimos meses com condenações de 15, 20 até 30 anos. O crime deixou marcas que o tempo não pode apagar. Cada lembrança é uma cicatriz, mas também um sinal de resistência e motivação para seguir em frente e reconstruir a vida. Todo mundo que passa por isso tem um olhar triste. É isso que eu falo, quando você perceber que a criança mudou o jeito, o adolescente, até mesmo o adulto ele tem coisa que ele sabe tanto, mas o mínimo que ele deveria saber, às vezes ele não percebe. Eu falo porque assim, é pai e mãe, às vezes o pai e a mãe não percebem o que aconteceu, às vezes pode ser igual eu, foi dentro de casa, o que não garante que pode ser na rua, que aconteceu com qualquer criança. O pai e a mãe, assim, nunca duvide dos filhos, nunca, sempre acreditar neles, porque infelizmente é aquilo que eu falei já, né, tem histórias que as famílias ficam do lado do agressor e denunciem, tem que denunciar. O mais importante, tem que denunciar. Esse é o exemplo claro de que o silêncio protege o agressor e de que a coragem de uma denunciante pode interromper o ciclo de abusos. Em muitos casos a gente percebe que a vítima relatou já para a família sobre a violência e a família optou por não registrar o boletim de ocorrência. E no decorrer deste tempo, este abusador acabou praticando outros crimes. Porque aí eu sempre falei pra minha filha, se a justiça dos homens ele escapar, mas de Deus ele não vai escapar nunca. Então assim, deu certinho, não escapou nem do homem, não vai escapar nem de Deus. Me revolta ver uma notícia dessa. Me revolta. Uma menina, era uma criança ainda, hoje maior de idade, vive com trauma e o sem vergonha safado tava lá na Bahia, foragido, mas agora caiu, né, bichão? Caiu. 22 anos em cana. E para esse tipo de pessoa não tinha que liberar antes, não. Não tinha. Vocês ouviram o que a delegada falou, que a sobrinha não foi a única vítima dele. E aí? E aí? Direitos humanos vai para onde daí? Vai para essa jovem ou vai para ele na prisão? Eu queria saber isso. Quem que vai ter o atendimento dos direitos humanos? Eu tenho certeza que não vai ser para ela. Que muitas vezes acontece. Não estou falando que não tem que ter na prisão, porque tem muita gente lá que quer tentar mudar de vida. Mas para esse cara aí, ele merece apodrecer na cadeia. Porque, gente, nós estamos falando de crianças. Crianças abusadas por esse homem. 22 anos é pouco. É que ele foi condenado nesse da sobrinha, né? Tomara que nos outros ele pegue mais condenação e aí vai aumentando essa pena para não sair nunca mais. Para não incomodar mais mulher, não incomodar mais criança, que é isso que você merece. É isso que você merece. Me revolta esse tipo de coisa.